fosse fácil como a gente quer. Se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei. Olá, mulher de negócios, como vai você? Eu espero que bem. Aqui é Monique Crespo e vamos começar mais um dia com muita fé e com muita ação. Bom, eu vou começar aqui hoje o nosso momento de fé, como eu tenho feito diariamente no nosso primeiro horário. Tenho trazido a leitura do livro da pastora e mentora Viviane Martinello, que é o livro Mulheres Improváveis. E hoje nós vamos dar início aqui ao capítulo 3. Lembre-se de pegar o seu caderno e o seu lápis para fazer as anotações, as reflexões e meditações, para que a gente possa estar juntas e se fortalecendo aí no começo desse dia, tá? Então, eu vou começar aqui, antes que a gente possa estar fechando os olhos, direcionando nosso coração, aqui na nossa leitura, no nosso momento presente, que o Espírito Santo nos guie, nos dê sabedoria. Respira fundo, solta e vamos começar. Capítulo 3, primeiro em mim, depois através de mim, dando início na página 51. Abre aspas. No mundo natural, colhemos quando o fruto está maduro. No mundo espiritual, colhemos quando nós estamos maduros. Fecha aspas. Existe algo que precisamos entender. Andamos em círculo quando não nos submetemos ao processo. Assim como caminhamos feridos quando não nos submetemos à cura. Em geral, as pessoas que caminham em um ciclo de reprovação e sequidão são pessoas que caminham feridas e que estão acostumadas a ferir outras. Precisamos abandonar esse lugar de mediocridade, de estarmos feridas e de ferirmos os demais. Pois, se existe algo que tem poder de travar a nossa vida e de nos impedir de viver o que Deus tem para nós, são as situações mal resolvidas e feridas não tratadas. Não há como evitar fluir o que somos, porque você e eu ministramos a nossa própria vida. Talvez este seja o motivo de vermos um grande número de ministros cuja vida está emocionalmente destruída e cujas famílias estão fragilizadas. Muitos não param para corrigir e reposicionar os motivos do próprio coração e acabam dando frutos conforme a raiz. A vida do ministro é que ministra. Por isso, antes de Deus nos usar ou nos levantar para a plenitude do que Ele mesmo estabeleceu para nós, precisamos permitir que Ele nos cure. O interessante é que o caminho para a cura é justamente abrir a ferida, assim como está escrito no livro de Jó. Abre aspas. Pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Fecha aspas. Jó 5:18 NVI. Não é incomum olharmos para nós mesmos e começarmos a ver tudo o que há de errado no contexto em que vivemos. Problemas familiares, desajustes financeiros, questões ministeriais ou temas conjugais. Deus, no entanto, deseja trabalhar dentro de nós antes de fazer algo a respeito do que está ao nosso redor. E isso requer tempo e espera, pois as construções internas são fundamentais e de extrema importância para a transformação interna que anelamos. Somos uma geração de pessoas que esperam que os outros mudem e temos uma facilidade enorme para encontrar falhas e defeitos nos demais. Ao mesmo tempo em que somos misericordiosos com nós mesmos, somos cruéis com os erros das pessoas. Afinal, o lugar de vítima é sempre mais confortável do que assumir a nossa parcela de responsabilidade nas situações.
Existem muitas pessoas na nossa caminhada com Deus que custamos compreender. E uma delas é que Ele sempre fará primeiramente em nós, para depois atuar por meio de nós. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Não raramente deixamos de mensurar os processos pelos quais teremos que passar até vivermos os planos de Deus. Olhando para a minha história, lembro que, aos 24 anos, me lancei verdadeiramente de todo o coração ao Senhor e imagino que o céu tenha dado um brado de finalmente. Apenas me entregando totalmente, rendida a Ele, é que Deus poderia atuar em mim. Deus está levantando mulheres que não dependem apenas do alimento que emana dos púlpitos, mulheres para as quais a palavra dos que ministram testifica o alimento que elas receberam em seu lugar secreto com o Pai. Algumas mulheres estão cavando e buscando profundidade, e da fonte que jorram essas águas, elas alimentam uma às outras. Uma vez que ninguém tem o suficiente e todas precisamos aprender a receber uma das outras. No entanto, algumas das revelações mais profundas e significativas da nossa própria vida resultam da nossa intimidade com Deus, dos momentos que estamos a sós com Ele. Depois de iniciar a nossa caminhada com Jesus, desenvolvemos outra característica como mulheres improváveis. Deixamos de nos importar com títulos e posições. Ao compreendermos que o próprio Jesus se esvaziou para fazer a vontade do Pai, aprendemos a suportar em silêncio as perseguições. Estas nos ensinam uma das lições mais valiosas que devemos aprender sempre: permanecer em silêncio. É vital desenvolvermos o silêncio do aprendiz. Quem se aproxima de Deus deve aprender a ficar calado quando for irritado ou perseguido, pois, quando nos defendemos, perdemos a oportunidade de experimentar a ação de Deus para nos defender e justificar. Nesse processo, aprendemos a valorizar o que Deus diz a nosso respeito, não o que as pessoas pensam ou dizem sobre nós. Apreciar o caráter aprovado por Deus é mais importante que conquistar uma reputação frágil aos olhos dos homens. Pois, se amarmos mais a nossa reputação ou o que as pessoas pensam sobre nós, o nosso coração ficará doente e preso a frustrações. Porque as pessoas que nos aplaudem um dia são as mesmas que, diante das nossas falhas, nos apontarão como culpadas. Devemos construir um caráter aprovado segundo o Pai e deixar a nossa reputação com Ele, porque somente Ele tem a habilidade de lidar com a correnteza de um mundo frenético e perdido. Se eu não confiasse plenamente nessa verdade, já estaria perdida e presa a sentimentos de decepção e rancor. No entanto, aprendi a prosseguir firmada em uma convicção sobre quem eu sou em Deus, pois são as palavras dele que me definem e me moldam. Muitas e muitas mulheres se veem presas, estagnadas e perdidas, enterrando o chamado de Deus por medo de que os outros vão pensar. Mas o que os outros pensam não muda quem somos. Outras, no entanto, se lançam sem receio para algo que Deus não lhes convocou, simplesmente para obter a aprovação alheia. O problema de uma flecha que se lança sozinha é que ela não irá muito longe. Toda flecha precisa do arqueiro. É a autorização de Deus sobre nós que transforma aos poucos pães e peixes em alimentos para uma multidão. A falta dela, porém, faz do que poderia ser um banquete um lugar de desaprovação. O que as pessoas pensam é transitório. Por isso, quem somos não deve estar nesse lugar tão frágil que é a opinião alheia. Por meio de um relacionamento íntimo e profundo com Ele, é dessa intimidade e desse relacionamento que nascerão as direções mais importantes da nossa vida. Nesse sentido, é urgente parar de tentar impressionar as pessoas ou nos esconder delas.
o que significa dizer que devemos ser mulheres autênticas, porque esta é uma das principais ações que Deus precisa fazer primeiramente em nós, aliada à convicção de quem somos nele. Uma coisa é certa: tanto nas perseguições quanto nos aplausos, o nosso coração precisa permanecer ouvindo o que Deus diz. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava... Peraí, gente, só um minuto que ficou pequeno aqui para mim. Óculos urgentes. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, abre aspas, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Fecha aspas. Saulo perguntou, abre aspas, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos e não conseguia ver nada. Eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem chamado Tarso de Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a enxergar. Atos 9, do 1 ao 12, NVI. Então, podemos ficar por aqui, na página 57. E eu vou destacar aqui os trechos que chamaram mais minha atenção. Primeiro, precisamos abandonar esse lugar de mediocridade, de estarmos feridas e ferimos os demais, pois se existe algo que tem o poder de travar a nossa vida e de nos impedir de viver o que Deus tem para nós, são as situações mal resolvidas e feridas não tratadas. Essa é o primeiro trecho que me chamou a atenção. E o segundo é vital desenvolvermos o silêncio do aprendiz. Quem se aproxima de Deus deve aprender a ficar calado quando for irritado ou perseguido, pois quando nos defendemos, perdemos a oportunidade de experimentar a ação de Deus para nos defender e nos justificar. Então, por hoje nós vamos ficar com essa leitura, com essa meditação e reflexão. E eu espero você no nosso próximo áudio para que a gente possa estar dando continuidade aqui à nossa leitura e estarmos nos fortalecendo cada vez mais. Com amor, Monique Crespo.